sustentável? Nós acreditamos que sim, nós vamos continuar trabalhando para que seja. A verdade é que ninguém está acreditando que sim, está trabalhando para que seja. E precisa de alternativas técnicas, precisa, e nós temos, mas tem que continuar evoluindo, como eu falei, das pastagens e outras frentes, financiamento e disseminação da tecnologia. E as perguntas ficam para o final. Obrigado. E o próximo que fará uma apresentação eu fiz uma proposta aqui de uma pergunta a uma pessoa que foi ministro, um ministro de várias áreas e, sobretudo, um ministro de Agricultura que nos deixa muito saudade, mas que é particularmente também o meu guru de muito tempo. É o ministro e guru Marcos Vinícius Pratinho de Moraes, ao qual eu fiz umas quantas perguntas. E essa pergunta é o seguinte, ministro. Aí nós estamos vendo, ministro, que está evoluindo no mundo para ter mais alimento e as pessoas estão cada vez comendo mais. Nós já estamos atingindo aí, em 2008, atingimos 2.780 calorias e a participação dos produtos de origem animal, elas são cada vez mais marcadas, quer dizer, elas se aceleram. Nós vamos ter população no futuro do mundo, ministro. Nós vamos ter, eu hoje vi o número aqui de 9,3, o meu número é de 9,75 bilhões de pessoas, o que significa, isso normalmente quando a gente coloca muito número é para vocês não entenderem nada, mas vocês ficam vivamente impressionados com a quantidade de dados que havia, não é isso? Então vamos simplificar esse troço. Nós éramos, em 2005, 6 bilhões e 400 milhões de pessoas, nós seremos 9 bilhões de pessoas, vai significar 2 bilhões e 600 milhões de pessoas a mais no mundo, dos quais 2 bilhões e 342 nascerão na África e na Ásia. Essas regiões são as necessidades, são as regiões onde você tem a maior necessidade e o maior potencial de consumo por alimento. Vejam a África subsaariana e vejam as parcelas da Ásia, sobretudo da Ásia Meridional, como você ainda tem praticamente 3/4 da população vivendo com menos de $2 por dia. Eu participei de um estudo junto com o professor Bob Thompson, da Universidade de Illinois, na qual nós tentamos fixar até quando que o cara usa o dinheiro para comer e quando é que ele começa a usar o dinheiro para outras coisas. Com o dólar de 2005, esse patamar era de $7, ou seja, qualquer centavo a mais que o sujeito ganha a mais, ele usa para melhorar a dieta. O que é melhorar a dieta? É comer mais proteína animal, sobretudo carne. Olha aí, vejam que aí está, não só coincide com os bolsões de necessidade, com os bolsões de crescimento populacional, mas também com o bolsão de evolução econômica, e evolução econômica que vai ser utilizado para comer. Eu já mostrei esse quadrinho, que é aquele quadrinho que provoca muita discordância, mas que é o seguinte: é inegável que quando você migra da produção de produtos de origem vegetal, proteína de origem vegetal para animal, você exige 4 vezes mais recursos naturais. E esses recursos naturais não existem. Vejam lá as áreas onde nós vamos ter o consumo e aonde nós vamos ter, sobretudo, a mudança para maior ingesta de proteínas animais. Vejam que são as áreas da África e da Ásia. O que falta lá naquela área? Falta exatamente água. Não tem água suficiente. Só para vocês terem uma ideia da crise de água, se a China e a Índia consumirem a média do consumo per capita do mundo, que são 6.900 metros cúbicos, nós precisaríamos de 2 planetas adicionais só para nutrir esses 2 países de água. Eu não vi a última edição do PAC, mas na anterior ainda não estava prevista a construção de mais 2 novos planetas. Ministro, dito isso, a pergunta para o senhor é o seguinte: dá para alimentar esse 9 bilhão
e 75 milhões de pessoas que vêm aí, isso é missão impossível 3 ou é viável? Nós vamos precisar, ministro, de uma segunda revolução verde do professor Borlaug, ou é só deixar por conta da ciência, tecnologia e da proverbial ganância do setor privado? Como é que a gente consegue conciliar, ministro, essa necessidade das pessoas de comer com um ativismo em relação a alimentos que é particularmente presente em países desenvolvidos, onde eles comem 3.200 calorias. Um país como os Estados Unidos come mais de 3.800 calorias por dia. E a infância americana ingere mais de 4.100 calorias por dia. E são esses, e na Europa, onde tem superabundância, são esses que pregam exatamente ativismo em relação à produção de alimento. Ministro Pratini, por favor, venha aqui e diga o que é que o senhor vê. Quero agradecer o Osley a provocação, que eu vou tentar responder, não é, Osley? Mas hoje não é a minha primeira vez aqui na FEICOP, é um momento muito especial, porque eu estou falando também na presença dos meus patrões. Os donos do Friboi estão aqui, hoje conhecido por JBS no mundo inteiro. Está aqui o senhor Zé Batista Sobrinho, que é o fundador. Está aqui o Joesley, que é o filho mais novo e é o presidente da Rose do grupo e participa de todos os negócios, e que é o artífice dessa internacionalização, que é muitas vezes criticada, por outras vezes elogiada, mas que é o segredo do futuro. Gente, nós vamos ter que plantar fora do Brasil. Nós vamos ter que construir indústrias de alimentos fora do Brasil. Mas por quê? Porque nós não vamos precisar de um novo Borlaug, Osler. O Borlaug fez uma política que foi definitiva para a Índia e para muitos países, sobretudo os países consumidores de trigo. Se a gente vai ali em Minas, na Sete Lagoas, lá existe daqueles laboratórios da Embrapa, que eu visitei junto com o Borlaug há muitos anos atrás, e que é um dos filhotes, um dos embriões que o Borlaug deixou aqui no Brasil para produzir trigo e sorgo em condições de maior produtividade. Mas, para produzir, para plantar, é preciso 5 ingredientes: água, terra, sol, tecnologia, e geralmente o pessoal termina por aí. Para mim falta um ingrediente mais importante, se chama capacidade empreendedora. É preciso que haja agricultores competentes, dispostos a correr os riscos, sejam eles os riscos jurídicos, como nós vemos hoje, e que o Congresso está tentando atenuar, sejam os riscos meteorológicos, que agora são muito agressivos em algumas regiões, e os riscos globais da atividade econômica pela variação de preço. Quem é que corre esse risco? São os agricultores. Então, gente, água, sol, terra, tecnologia, e esse Embrapa, o sistema, e capacidade empreendedora. Eu tenho muitos amigos que eu conheci no Rio Grande, ali perto de Porto Alegre, em Erechim, em Passo Fundo, em Santana do Livramento, em Bagé, e que hoje estão em Roraima, em Rondônia, estão no Mato Grosso, estão no Mato Grosso do Sul, estão em Goiás, estão em Tocantins, levaram para lá a sua tecnologia e a sua capacidade de correr riscos.